Quero compartilhar uma palavra de Deus com vocês hoje, algo que Deus tem falado ao meu coração, e em nome de Jesus creio também que irá falar aos seus. Deus tem trazido ao meu coração muitas coisas, principalmente nesse contexto dos adolescentes, as crises, os desafios, e até esse novo momento que eu estou vivendo, esses últimos anos da minha paternidade, que eu estou vivendo agora, aprendendo a ser pai. Deus também tem me confrontado em muitas coisas, e eu creio que Deus irá falar aos nossos corações nessa noite. Amém, igreja? Eu creio que existe uma pergunta que muitos de nós já fez ela. Por mais que você tenha construído essa pergunta de uma forma diferente, mas dentro do teu coração já surgiu algumas dúvidas. E possivelmente, em algum momento da tua vida, você já olhou para uma situação e você se perguntou: será que vai dar certo? Em algum momento da sua vida, em algum desafio da vida, provavelmente você olhou e falou: será que eu vou conseguir? Provavelmente, em algum momento da sua vida, em alguma situação, você já se perguntou: será que as coisas vão acontecer como eu gostaria que acontecesse? E aí, nesse meio de tantos sentimentos e um turbilhão de coisas, a gente vai experimentando alguns sentimentos, e obviamente tudo isso que eu falei é muito comum na vida de todos, só que existem muitas coisas que têm uma diferença entre o que é comum e o que é normal. Nem tudo que é comum é normal. Muitas coisas são comuns porque acontecem regularmente, mas não significa que elas sejam normais. Mas ao longo da vida, por alguns sentimentos começarem a se tornar comum e fazer parte talvez até de uma rotina nossa, a gente começa a achar que isso é normal. E aí, por exemplo, a gente acha que é normal viver pressionado, porque está todo mundo pressionado por todos os lados, todo mundo na correria, fazendo o que tem que fazer, isso, aquilo, trabalho, faculdade, estudo, pós-graduação, isso, aquilo, meu Deus do céu, pressão todo lado, é filho, emprego, desemprego, abre empresa, fecha empresa, e pressionados. A gente começa a achar que é normal viver cansado, porque está todo mundo cansado. Se eu perguntasse aqui quem não está cansado, eu não vou nem pedir se tem alguém que não está cansado de levantar a mão, porque nós vamos ficar tudo com inveja aqui. É perigoso se eu falar para o teu irmão e pergunta do teu lado se ele está cansado, talvez ele nem te responda, porque ele possa estar dormindo agora mesmo, tirando um cochilo aí do teu lado. Porque está todo mundo cansado. A gente tem 1 milhão de tarefas diárias. Então a gente normalizou, é normal estar cansado. Quem não está cansado é porque está parado ou não sei o quê. E a gente acha que também é normal viver com medo. Porque todo mundo está com medo. Eu tenho medo de muitas coisas, eu tenho medo se isso vai dar certo ou não, se eu vou conseguir, se o meu filho vai ser uma benção, se o meu filho vai parar com aquele problema, se o meu esposo, se a minha esposa, se o meu trabalho, se a minha empresa, e a gente normalizou ter medo. Mas e se eu te disser que existem alguns pesos que você está carregando que Deus não pediu para que você carregasse? E se eu te dissesse nessa noite que existem alguns sentimentos que, apesar de nós normalizarmos, não são sentimentos que deveriam existir na vida diária de um filho de Deus? Exatamente sobre isso nós vamos falar um pouquinho hoje, e eu quero convidar a amada igreja a abrir a palavra de Deus comigo no livro de Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, verso 14, 15 e 16. Romanos capítulo 8, verso 14, 15 e 16. Tem aqui na tela também, aqueles que quiserem acompanhar por aqui, fique à vontade, mas se você trouxe Bíblia física, por favor, nós somos uma igreja que acredita na palavra de Deus. Então, se você trouxe a tua Bíblia também, pode deixar ela aberta aí que nós vamos ficar trabalhando por esse texto. Eu vou ler com vocês aqui no telão, só porque é a versão que eu acho que a maioria vai ter, que é a NVI. Romanos capítulo 8, verso 14, 15 e 16, que diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus
são filhos de Deus. 15. Deve ter dado uma travada ali, eu vou ler aqui na minha Bíblia aqui. O versículo 15 diz, voltou ali? Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. E o 16, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Amém, igreja? Feche seus olhos. Paizinho querido, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade de estarmos reunidos como família de Deus, comunidade do Senhor. Te peço em nome de Jesus que o Senhor prepare os nossos corações agora para receber o que o Senhor quer falar com a gente. Todo sentimento de ansiedade, medo, de distração, qualquer coisa que possa ser um impedimento para ouvirmos a Tua palavra, caia por terra em nome de Jesus. E nós te pedimos, abra os nossos ouvidos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. O texto que nós acabamos de ler se encontra no livro de Romanos, uma carta muito conhecida. Só que, como é uma carta, obviamente, quando o apóstolo Paulo escreve essa carta, ele não escreveu na intenção de se tornar a Bíblia, então ele está mandando uma carta para a igreja de Roma, e para que a gente possa entender por que o apóstolo Paulo chega até aqui, a gente precisa entender todo o contexto da carta. A carta de Romanos começa com Paulo trazendo uma clareza para aquela igreja, e ele começa dizendo que todo mundo pecou. Então ele traz uma afirmação poderosa que é: todos pecaram e estão distantes de Deus. E isso nós já entendemos bem, amém, gente? E aí ele diz, por que todos pecaram e estão distantes da glória e da graça de Deus? Nós estamos distantes do Senhor, nós precisamos ser salvos. Nós precisamos nos salvar de uma condenação. Mas logo em seguida ele já responde isso também, dizendo que nós somos justificados e salvos pela fé. Não pelas nossas obras, não pela nossa capacidade, não pela força do nosso braço, mas pelo sacrifício vivo de Cristo Jesus. Então ele está dizendo, todos pecaram, todos estão debaixo de uma condenação, a gente precisa ser salvo, mas nós também não conseguimos nos salvar. Então, mediante um sacrifício maravilhoso que é Jesus pendurado no madeiro, nós conseguimos essa salvação através de Jesus. E ele começa a trazer agora algumas implicações dessa salvação. Que ele diz, por causa dessa salvação, nós recebemos paz com Deus, amém? Por causa dessa salvação, nós fomos reconciliados, amém, igreja? Por causa dessa salvação, nós recebemos uma nova vida e morremos para o pecado. Então o apóstolo Paulo vem construindo toda uma narrativa de alguém que estava condenado, de alguém que foi salvo mediante o sacrifício de Cristo Jesus. Começa trazendo agora algumas implicações que recebemos e benefícios por causa da salvação. E ele começa o capítulo 8 de uma forma muito interessante, porque como ele começa o capítulo 1, ele diz que todos pecaram, e todos, obviamente, estão condenados. Mas o capítulo 8, ele começa com uma afirmação muito poderosa, que ele diz, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Olha o cenário que o apóstolo Paulo então está construindo. Existe um povo, existe uma humanidade que todos foram condenados. Nós não conseguimos nos salvar pela força do nosso braço, pela nossa capacidade. Então Cristo Jesus, com seu infinito amor, nos salvou. E, portanto, não há mais nenhuma condenação para aqueles que receberam Cristo Jesus. E aí ele continua o texto até chegar no texto que nós acabamos de ler. E ele traz uma outra afirmação, que é a afirmação que nós vamos trabalhar nessa noite. Maravilhosa. Vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente terem medo. Mas vocês receberam um espírito de afiliação.
O tema que nós vamos trabalhar da mensagem hoje é: existe um Pai. Nós vamos ficar presos a esse texto, vamos trazer algumas exposições desse texto, aqui no verso 15. E eu quero com vocês pegar algumas palavras desse texto para que a gente possa entender melhor o que o apóstolo Paulo estava dizendo. A primeira palavra que ela vem à tona de uma forma muito forte é a palavra escravo e escravidão. Sempre que lembramos escravidão, lembramos de um contexto muito específico, dos índios africanos, ali o contexto da Lei Áurea, etc. E hoje em dia, como o pessoal diz, o CLT, brincadeira, não é nada, em nome de Jesus não é. Mas a galera que foi escravizada, etc. E o apóstolo Paulo necessariamente não está falando do aspecto físico aqui. Mas o que o apóstolo Paulo quer dizer é que a escravidão ela não é simplesmente uma condição externa de uma pessoa que está escravizada em um contexto, portanto, ela usa toda a sua força física para se entregar àquele trabalho. Não. A afirmação do apóstolo Paulo nesse texto é que a escravidão produz uma mentalidade. Repita comigo, mentalidade. O escravo, ele entende que o seu valor está naquilo que ele pode produzir. O escravo, ele só continua, segundo a sua mentalidade, se ele entregar resultados. Ou seja, o escravo, ele não consegue descansar, porque o seu futuro depende do seu rendimento. Com isso, um escravo, ele acorda pensando nas coisas que tem que fazer, e ele dorme pensando nas coisas que ele não conseguiu fazer, porque a afirmação do seu valor está naquilo que ele pode entregar. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, amém? Então, quando o apóstolo Paulo traz essa afirmação de que nós não fomos e não recebemos um espírito que nos torna escravo, ele está dizendo que o nosso valor não está firmado nas coisas que nós podemos produzir. Porque um escravo, ele está literalmente vivendo, tentando produzir coisas, tentando entregar o seu valor. Até porque um escravo não foi levado para uma casa porque ele foi amado. Um escravo, ele era levado para uma casa porque ele tinha uma utilidade. Certo, igreja? Só que o apóstolo Paulo começa a confrontar a igreja em qual ele está escrevendo essa carta. E isso vem de confronto, logicamente, aos nossos corações, porque de vez em quando nós estamos tentando merecer uma aprovação. De vez em quando, nós estamos tentando provar o nosso valor. De vez em quando, nós estamos, às vezes até em pequenos atos, algumas doações e etc., tentando demonstrar para Deus que nós não somos tão ruins assim. Eu sou ruim, mas não tanto quanto aquele. A gente olha, às vezes, um jornal ali, que hoje em dia, meu Deus do céu, não dá nem para assistir, é só caos. Mas a gente olha para alguns contextos e fala, meu Deus, cara, olha o nível da maldade dessa pessoa. Comparado a ela, eu sou um anjo. A gente trabalha com a galera que vai se batizar na igreja, inclusive tem batismo terça, venham, vai ser bem legal em nome de Jesus. E muitas vezes a gente perguntava para as pessoas, há quanto tempo você está aqui na igreja? E a pessoa dizia, 5 anos, 6 anos, 7. Eu falei, meu amigo, por que tu não se batizou ainda? Esperou tanto tempo. Ele falou assim, pastor, é que eu não estava pronto. Mas a pergunta é, pronto para quê? De uma forma inconsciente, nós temos uma mentalidade que a gente poderia estar um pouco mais pronto. Ou seja, um pouco menos ruim. Ou seja, um pouco mais merecedor de algo. Então, como eu tenho ainda muitos vícios, pastor, eu tenho algumas coisas que eu não consegui largar, eu estou aqui me ajustando
para tentar merecer um pouco da aprovação de Deus, para não parecer tanto com o diabo, e aí poder pertencer a essa família. Às vezes, de uma forma inconsciente, o estar pronto está relacionado a gente achar que agora sim eu mereço fazer parte disso. Vocês estão entendendo, amém, gente? Só que o apóstolo Paulo está dizendo para nós que não foi esse o espírito que nós recebemos. Então, por que a gente está tentando provar algo para alguém? Por que a gente está tentando provar o nosso valor de algumas formas? O texto continua e o apóstolo Paulo linka a palavra escravidão com uma outra palavra, que é a palavra medo. Repita comigo, medo. E ele diz: vocês não receberam o espírito de escravidão para viveres outra vez com medo. Por que ele diz isso? Porque o fruto da escravidão é o medo. O escravo vive com medo. Porque já que ele confia naquilo que ele produz, o seu valor está naquilo que ele pode entregar, na sua performance, portanto, ele vive com medo de falhar. Ele tem medo de não conseguir entregar, ele tem medo do amanhã, ele tem medo de não ser suficiente, ele tem medo de não conseguir isso, de não conseguir aquilo. Porque o seu valor está naquilo que ele consegue. Olha aqui, o Amado quer pregar comigo. Vem cá, meu amigo. Pode pegar ele, mãezinha, fica à vontade, não tem problema. Gente, os filhos de vocês não atrapalham essa igreja. Na verdade, é um sinal para nós de que vai continuar tendo igreja. Amém, gente? Amém. Pode ficar à vontade, mãezinha. O bom é que ele é ligeiro. Vocês estão comigo, amém, gente? Então o escravo, ele tem essa mentalidade de que eu preciso, o meu valor está naquilo que eu posso entregar, o meu valor está nas minhas habilidades, nas minhas capacidades. Eu fui para um lugar, não porque me amavam, mas porque eu era útil, então eu preciso ser útil, eu preciso continuar produzindo, eu preciso continuar entregando. Mas o apóstolo Paulo está dizendo que não é esse o espírito que nós recebemos. Um espírito de escravo, um espírito de pessoas que vivem com medo. A escravidão gera medo. Só que o medo, ele produz um outro fruto. Sabe qual que é? Ansiedade. Porque, na verdade, a ansiedade é o medo em movimento. A ansiedade é exatamente o medo trabalhando dentro de nós. Então, consequentemente, se eu estou vivendo nessa persona de um escravo, onde o meu valor está naquilo que eu posso produzir, naquilo que eu posso entregar, automaticamente eu fico com medo. E por ter medo, eu me torno alguém ansioso. E a grande pergunta de alguém que vive um espírito de escravidão é o e se? E se eu perder? E se faltar? E se não der certo? E se eu não conseguir? Porque o escravo, ele nunca sabe como será o amanhã. Ele nunca sabe se amanhã terá o suficiente. Ele nunca sabe o que vai acontecer, e é por isso que ele sempre está com medo. E talvez tu diga: mas pastor, é exatamente isso que eu estou sentindo. Pastor, é exatamente assim que eu tenho vivido. A notícia que eu vim trazer para você é exatamente que não foi esse o espírito que nós recebemos. Então, se nós chegamos aqui hoje com essa mentalidade, com esses medos, com essas ansiedades, nós sairemos daqui transformados pelo poder e autoridade de Cristo Jesus. E o que é maravilhoso
é que tem uma outra palavrinha na exposição do texto que é muito interessante. Vou ler novamente. Não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez com medo. Outra vez. Repita comigo, outra vez. O que é outra vez, gente? Outra vez é de novo, novamente. O que Paulo está dizendo aqui é que essa mentalidade, ela pertence a uma realidade antiga. Porque quando nós não tínhamos Cristo, fazia sentido ter medo. Porque quando nós ainda não éramos encontrados pelo Salvador, Jesus Cristo de Nazaré, fazia sim muito sentido ter medo. Porque era uma vida sem esperança, uma vida onde não tinha reconciliação, uma vida separada do Pai. Então sim, fazia sentido ter medo. Mas o que o apóstolo Paulo também nos traz é que não foi esse espírito que recebemos. Ter medo, gente, é algo de uma vida passada. Ter medo era para ser algo de uma vida que nós chamamos de velho homem. Então por que a gente continua tendo medo? Então por que a gente continua com as nossas ansiedades, com os nossos e se? Por que a gente continua com esse sentimento de escravos, com medo do que vai acontecer amanhã? Se nós olhamos para Deus e entendemos que Cristo Jesus nos salvou, nós nos consideramos filhos de Deus, fomos encontrados, fomos salvos, por que ainda estamos com medo? Por que a gente ainda está ansioso? E o texto continua. E aqui está a beleza do texto. Porque o apóstolo Paulo, ele não diz apenas que nós fomos libertos. E ele diz: vocês não receberam o espírito de escravidão para terem medo, mas recebestes o espírito de adoção. Existia um problema, que era o medo, que habitava dentro de nós, que conduzia as nossas vidas e a nossa mentalidade. E em relação a esse problema, Deus não deu simplesmente uma explicação, mas Deus deu uma pessoa. Deus deu uma adoção. Isso é maravilhoso, gente, porque Deus não simplesmente nos libertou do pecado. Deus não simplesmente tirou a condenação que havia em nós, mas Deus decidiu nos adotar como filhos. E é a partir desse momento que parece que nós não avançamos, porque talvez você esteja aqui, você até conseguiu entender, sim, Bel, eu entendo que Jesus me salvou, que Jesus me libertou, mas você sempre se relaciona com Deus num aspecto distante, como se Deus fosse uma autoridade ou o chefe do teu trabalho. Então você precisa ficar tentando provar para Deus o seu valor. E é por isso que você tem medo se as coisas vão acontecer ou não, porque você não avançou o próximo passo. Imagina comigo um julgamento onde existe alguém que está sendo condenado. Existe um réu, e esse réu sou eu e você. E o juiz, com toda a sua bondade, apesar de sim sermos condenados, apesar de sim sermos culpados e termos a nossa culpa diante de Deus, porque tínhamos, amém, igreja? O juiz olha para nós e diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso é lindo, amém? Mas agora, imagine comigo o juiz saindo do seu lugar, de onde ele fica ali, ele desce, ele vai até o condenado réu, que é eu e você, e ele te diz assim: além de perdoar os teus pecados, tu não quer morar comigo? Faz sentido isso, gente?
Qual que é a lógica desse evangelho? Alguém que estava condenado, culpado, e além de sermos perdoados, nós fomos convidados a nos tornarmos filhos de Deus. O grande problema é que nós entendemos só o fato de que fomos perdoados. O único problema é que nós entendemos sim que a sentença foi tirada, mas nós não avançamos para ter um relacionamento de paternidade com Deus. Cristo Jesus, Ele não veio aqui simplesmente para te salvar dos teus pecados, meu amigo. Olha aqui para mim. Na criação, Deus cria o homem com um propósito. Amém, igreja? E o propósito claro de Deus com o homem é relacionamento. E por causa do pecado, esse relacionamento foi quebrado. E o homem agora, por causa da sua distância com Deus, ele necessita de um Salvador. E a palavra de Deus diz que Cristo Jesus foi enviado para consertar isso. Então ele morre no madeiro, os nossos pecados são perdoados, nenhuma condenação há, mas você foi salvo para quê? É nisso que nós não avançamos. Porque a missão de Deus não era só te salvar, mas era para te salvar com um propósito, que é qual, gente? Se relacionar com você. O propósito de Deus é voltar ao projeto original que Ele criou o homem para se relacionar com Ele. Então Deus não te criou simplesmente Deus não veio simplesmente para perdoar os teus pecados e aí agora tu segue a tua vida porque tu já está salvo. Ele veio só te salvar, te dar essa barbada e era isso. Não. Cristo Jesus veio para nos salvar, mas com o propósito de nos reconciliar com Ele. O desejo de Jesus não é nos chamar de salvos, mas é nos chamar de filhos. Então talvez você entrou aqui hoje nessa igreja com a mentalidade que você foi salvo. E glória a Deus por isso, mas você precisa entender que muito mais do que salvo, você foi convidado para se tornar filho de Deus. Nós não recebemos um espírito de escravidão que vive baseado na utilidade, naquilo que eu posso produzir, naquilo que eu posso entregar, na minha performance. Mas nós recebemos um espírito de adoção. Fomos adotados. E aí, isso muda tudo, porque quando nós entendemos isso, é algo surreal e maravilhoso, porque um escravo e um filho vivem na mesma casa, mas com uma mentalidade diferente. O escravo, ele dorme preocupado com aquilo que ele precisa entregar, mas um filho dorme entendendo que no outro dia ele vai encontrar um pai. Um escravo, ele dorme com as suas preocupações e com as ansiedades daquilo que ele precisa produzir. Mas um filho entende que existe um pai que irá sustentar. Eu estou vivendo essa fase da paternidade agora e está sendo algo surreal para mim, maravilhoso, desafiador, que nos causa muito medo, mas ao mesmo tempo está me esticando assim. E o meu filho está numa fase maravilhosa, o Theo vai fazer 3 anos agora. E o Theo dorme todos os dias. E ele não está preocupado se vai faltar o papá. Ele já está agora numa fase que ele começa até a cobrar a mãe dele. Ele fala: mãe, cadê o papá? Ele não dorme e olha na despensa se vai ter arroz para fazer amanhã, ou se de manhã vai ter leite para fazer uma madeira. Porque ele entendeu que naquela casa tem um pai. O meu filho, toda vez que eu saio de casa agora, ele está num negócio dele de pedir alguma coisa. Então ele pede um pirulito, um salgadinho, só coisas saudáveis, graças a Deus. E eu, às vezes, estou voltando para casa e eu tenho o trabalho de parar no mercado, às vezes cansado, falo: não, tem que levar o pirulito do Theo. E às vezes eu paro só para ele, gente, é estranho, porque eu passo no caixa com um pirulito.
E aí o pior é que a gente não anda com dinheiro, eu tenho a ousadia de olhar para a mulher e dizer débito. 60 centavos de débito. E eu chego em casa e ele já está esperando que eu trouxesse algo. E é óbvio que eu trouxe. Só que a questão é, se eu, sendo humano, falho, pecador, cheio de defeitos, estou na luta e por mais que pouco estou conseguindo ainda ser um bom pai, quem dirá o nosso Deus Todo-Poderoso? O nosso problema é que a gente se tornou independente. E aí, às vezes, tem muitas pessoas que por causa dos traumas da vida, por causa de uma paternidade não resolvida, por causa que a vida te fez amadurecer de uma forma mais precoce, a correr atrás do seu, para não morrer, e aí tu aprendeu isso, e aí você olha para Deus e você também quer ser independente na frente de Deus. E aí Deus se torna apenas um amuleto onde a gente apresenta tudo aquilo que a gente está fazendo. Mas deixa eu dizer uma coisa, gente. Deus não está aqui para assistir você, Deus está aqui para te pegar no colo. Deus olha para você como uma criança, como um filho. O texto termina com o apóstolo dizendo: pelo qual clamamos, Abba, Pai. Não recebemos espírito de escravo para termos medo, mas nós fomos adotados para ter um relacionamento, ao ponto de chamar Deus não só de Senhor, não só como um roteiro das nossas vidas, mas para chamarmos de Abba, Pai. Abba é uma palavra que normalmente era utilizada por crianças para se dirigir ao Pai. Então, quando o apóstolo está dizendo que nós somos chamados para dizer Abba, Pai, é como se ele estivesse dizendo que nós somos chamados para se relacionar com Deus, para nós chamarmos Deus de papai, de paizinho. Eu não sei como que você chegou aqui nessa noite, mas eu preciso que você saia daqui entendendo que você é filho de Deus. Deus não te chamou para viver uma vida atemorizada, morrendo de medo do amanhã, do que vai acontecer, disso, daquilo, meu filho, meu neto, meu avô, meu amado. Nós não somos escravos que vivem com medo, mas nós somos filhos que encontrou o verdadeiro amor. Por isso que a palavra de Deus diz que o perfeito amor lança fora todo o medo. Então, se você está com medo hoje, o que você precisa receber nessa noite é a convicção do perfeito amor de Deus sobre você. Biel, mas é que eu me sinto assim, eu não me sinto suficiente, e está tudo bem, tudo isso é verdade, eu também me sinto. Mas a palavra de Deus diz que antes da fundação do mundo, nós já tínhamos sido predestinados à filiação de Deus. Antes da consciência estar na tua cabeça, Deus já tinha escolhido te amar. E até porque uma grande coisa que nós podemos pensar é: o que nós podemos oferecer para um Deus que tem todas as coisas? Talvez você tenha muitas coisas legais, mas de tudo que você tem, o que Deus quer é você. Biel, é que eu estou tentando dar uma oferta massa, estou tentando me engajar mais com a igreja, mais serviço, mas tudo isso é maravilhoso, amém. Mas Deus quer você. O céu vai ser uma coisa muito legal. Às vezes eu fico viajando, tentando entender como que vai ser o céu. Mas tenta imaginar um lugar que as pessoas vão te dizer assim, ó, tu ganhou uma passagem para ir para tal lugar, mas lá o dono, tu não conhece muito, mas o lugar é legal. A gente já iria com o sentimento assim, meu Deus, mas quem que é o dono?
Quem que é essa pessoa? Meu Deus, será que é um chato? Será que é um cara gente boa? Será que é um legal? Será que é isso? Deixa eu dizer uma coisa, gente. Do que adianta a gente chegar no céu e a Bíblia diz que vai ter tantas coisas legais no céu e valiosas e etc. Mas a coisa mais importante que existe no céu, que é Cristo Jesus, já está disponível para você aqui nessa noite hoje. Que quando chegarmos no céu, a gente possa correr em direção a Cristo Jesus e dizer: Abba, Pai, Paizinho querido, o Senhor tem cuidado da erva do campo, o Senhor tem cuidado de todas as coisas, quem dirá de você? Eu quero orar por você, fica de pé.